Quando o assunto é pronome e quando esse assunto, o pronome, vem junto com função sintática, aí a galera erra, aí a galera fica desesperada, tá? Então hoje você vai resolver comigo uma questão que envolve um monte de coisa, tá? Pronome, transitividade verbal e, é claro, função sintática. Eu quero saber se você do outro lado consegue acertar essa questão. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão aí que eu vou trazer o seguinte: pronome, função sintática, transitividade verbal, tudo isso, essa salada maravilhosa em apenas uma questão, tá? Então bora lá, porque eu quero saber se você do outro lado vai conseguir acertar. E lembre-se, anote tudo e fica até o final para não perder aí nenhuma dica, tá? Então, bora lá pro vídeo. Ou melhor, não, vídeo não, gente. Pro quadro. A questão vai falar o seguinte: assinale a alternativa cujo termo destacado classifica-se como adjunto adnominal, tá? Repare o seguinte nessa questão. O que eu tenho aqui que está em destaque? O lhe, tá? E aí eu quero saber se você acerta aí a alternativa em que esse lhe é adjunto adnominal. Basicamente ali, os pronomes, né, o, a, os, as, vão funcionar como objeto direto. Mas e o lhe? Será que realmente ele pode aí ser classificado como adjunto adnominal? E como eu faço para descobrir isso? Vamos analisar então a primeira alternativa. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é pegar esse lhe e substituir por uma palavrinha, olhando sempre a transitividade do verbo, tá? Então olha só, ela nunca lhe desobedece, né? Quando eu falo assim, ela nunca lhe desobedece, eu vou pegar esse lhe e transformar esse lhe. Vamos colocar esse lhe como se fosse, ó, a ela, né? Porque a gente sabe que quando a gente olha esse verbo aqui, desobedece, ele é um verbo que precisa aí da preposição, né? Então, se nós fôssemos substituir o lhe por a ela, ficaria assim: ela nunca desobedece a ela, ou ela nunca desobedece a ele. O que a gente pode fazer e por que essa transição do lhe para o ela ajuda? Porque a gente acaba descobrindo qual é a função sintática, então, desse a ela, que a gente sabe que, né, significa o lhe. Quando fala assim, quem desobedece, desobedece a outra pessoa, a alguém. Nesse caso, o verbo desobedecer é um verbo, tá, transitivo indireto. E ele pede, então, a preposição, ou melhor, o complemento com preposição. Então aqui, quando a gente está olhando a função sintática, esse lhe aqui vai ter o papel de objeto indireto, tá? Porque ele vai ser o complemento do verbo desobedecer. Por isso que você precisa reestruturar essa frase, por mais estranha que ela pareça, tá? Então eu não marcaria a alternativa A, porque eu sei que esse lhe sintaticamente é um objeto indireto. Bora então analisar a alternativa B e ela vai falar o seguinte, tá? Olha só, a sentença foi-lhe favorável. A gente vai então fazer aquele papel que eu ensinei para vocês de substituição. Então olha só, vou pegar aqui, ó, esse lhe e vou colocar aí a ele, tá? Olha que interessante, quando eu leio a sentença, ou melhor, quando eu leio aí a frase, fica o seguinte: a sentença foi favorável a ele, tá? O que eu estou observando? Aí você vai falar, professor, é um termo preposicionado, eu estou marcando aqui para vocês, então vai ser objeto indireto. Muito cuidado, porque olha o que acontece. Favorável aí não é verbo, tá? É um nome que pede complemento. Então, se a gente tem um nome que pede complemento, a gente sabe que termos preposicionados ligados ao nome, que obrigatoriamente aí peçam preposição, eles são conhecidos como complemento nominal. Então, na alternativa B, a gente tem uma coisa que talvez você não saiba. O lhe
faz papel de complemento nominal, já que ele se liga a um nome, no caso favorável. Então a gente não tem nesse caso um objeto indireto, tá? A gente tem um complemento nominal. E lembre-se, complemento nominal, ele vai fazer o quê? Completar um nome através, obrigatoriamente da preposição, do uso da preposição. Então, também não marcaria aí a letra B. Então a gente vai analisar agora a alternativa C. Aproveita e faz o quê? Se inscreva no canal e você vai apoiar todo e qualquer professor, é claro, que produza conteúdos na internet para vocês. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado aí pelos novos e velhos seguidores, pelos comentários que vocês têm deixado em todos os vídeos. Muito obrigado aí pela companhia de cada um. Eu fico muito feliz, o canal tem crescido muito graças à ajuda de vocês, tá? Fico feliz, você pode indicar esse canal para o seu amigo, para sua família, aquela pessoa que precisa estudar a língua portuguesa na prática. É esse o canal, tá? Esse é o canal perfeito, tá? Este é o canal perfeito. Melhor o uso do pronome, já que nós estamos falando aí do pronome, tá? Então agora a gente vai analisar, é claro, a alternativa C. E comenta aqui embaixo se você já sabia, por exemplo, que o lhe pode aí fazer papel de complemento nominal. Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu quero saber também. Bora fazer aquele macete que você aprendeu aqui no canal, porque você sabe, português é na prática. Vou pegar esse lhe da alternativa C. O pai entregou-lhe as chaves do carro. Vou fazer o quê? Ó, peguei esse lhe e coloquei a ela, tá? E aí eu vou ler a frase e ver como fica encaixadinho isso aqui. O pai entregou a ela ou para ela as chaves do carro. Olha que interessante. Quem entrega pode, se você for pensar na estrutura dessa frase, quem entrega alguma coisa para alguém. Esse alguma coisa aqui, ó, as chaves do carro, tá? As chaves do carro, gente, é o meu objeto direto. O verbo entregar aqui é um verbo transitivo direto e indireto. E é claro que fica faltando aí o meu objeto indireto. Nesse caso, o lhe, sintaticamente, tem o papel aí de objeto indireto. Aqui ficou fácil porque você colocou em prática as questões aí da substituição, tá? Bora entender por que o gabarito, então, é a letra D? Se liga nessa dica. Agora você vai ficar aqui, porque essa dica é a melhor e eu deixei, é claro, para o final. Não deixei para o final, a alternativa veio dessa forma e a gente vai entender o porquê a alternativa D é um adjunto adnominal. Se você for praticar a questão aqui da substituição, você vai perceber que a frase fica meio estranha, tá? Isso acontece, e eu vou fazer isso para vocês, ó. Tiraram a ele as roupas sujas. Você viu que esse macete que a gente fez aqui, ele não ficou legal, tá? Então a gente vai para um segundo passo para a gente não errar. O segundo passo é o seguinte: se você olhar esse lhe e esse lhe tiver ideia de posse, aí esse lhe vai ser um adjunto adnominal. Então vou fazer uma outra substituição, por exemplo, tiraram dele, olha só, as roupas sujas, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, quando eu falo tiraram dele as roupas sujas, isso fica claro. As roupas são dele. Nesse caso aqui, tem uma ideia de posse. As roupas são dele. E sempre que isso acontecer, sempre que o lhe tiver ideia de posse e você aprendeu que você não consegue fazer a substituição por ela ou ele, tendo ideia de posse, aí então nós teremos um adjunto adnominal. Então aqui nesse caso, olha só, o lhe, ele é um adjunto aí adnominal. E o gabarito então vai ser aí a alternativa D. É claro que a gente pode aprofundar esses assuntos. Sabe de que forma? Pega essa dica. Aqui embaixo na descrição tem outros vídeos com esse tema, transitividade verbal e uso dos pronomes, tá? Mais exemplos para vocês trabalharem. Então tá aqui embaixo na descrição e você já vai treinando junto comigo. Essa é a dica primordial. Faça questões aqui, eu já deixo tudo pronto para vocês aqui embaixo. Então acabou aqui, deixou o seu like, compartilhou, enfim, seguiu o canal, aqui embaixo na descrição tem outras aulas para você se aprofundar no assunto, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado aí pela sua companhia,
Um beijo e até a próxima.